Com a vitória, o Flamengo chegou a 39 pontos e encurtou a distância para o Botafogo, líder do campeonato, para 12. Além de amenizar a pressão em cima de Jorge Sampaoli, o rubro-negro impôs a primeira derrota do Glorioso neste campeonato brasileiro, aqui dentro do Newton Santos. Vencer clássico é muito importante, né? Diante de uma grande equipe, o Botafogo está fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Então, parabenizar toda a equipe que fez um grande jogo e venceu uma grande equipe. Durante a entrevista coletiva de Bruno Lage, o português se incomodou com a pressão exercida em cima de seus jogadores e colocou o cargo à disposição. A pressão sobre mim é tranquilo, eu aguento isso tudo. Acho que há uma pressão muito grande nos meus jogadores. Isso eu não admito, não falei com ninguém, pensei muito. E neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Vamos lá então, começando com você, Gotiro, depois Lívia, Marília Ruiz e também o grande Navarro. Quando eu dou uma entrevista como essa, a gente já falou e a gente já disse muito isso do Botafogo no primeiro bloco. Como nós estamos no segundo bloco, tem 10 minutos no segundo bloco, o Flamengo sempre foi o time para que pudesse brigar. Flamengo, Palmeiras, Palmeiras, Flamengo. Só que o Palmeiras, para mim, é muito melhor que o Flamengo. Em todos os sentidos, né? O Flamengo, com uma vitória como essa, ele também entra na briga, como você disse já no primeiro bloco? Eu acho que essa vitória foi ruim para os dois times. A vitória foi ruim para o Flamengo porque o São Paulo vai continuar lá mais um tempo. Verdade. E vai ferrar vai ferrar o esquema do Flamengo porque o clima tá péssimo. E essa vitória do Flamengo foi ruim para o Botafogo porque é aí que começa a derrocada do Botafogo. O técnico frágil, fraco, um técnico que fala que coloca o cargo à disposição porque está sendo pressionado. Amigão, aqui é futebol, brother. Vamos para cima. Estamos 11 pontos na frente, a gente vai ganhar esse título, a gente vai pra cima. Eu não conversei com ninguém, mas eu já estou colocando o cargo à disposição, porque eu acho que eu vou embora, porque estão gritando o meu nome lá fora. Amigão, você não sabe o que os caras gritam do Neto. Você não sabe o que os caras gritam quando eu faço programa lá na Record. O lance é o seguinte, o cara tem que ser firme e forte e levar o time pro título. Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Fluminense entraram na briga do título nessa rodada. Vamos lá, Lívia, o que você pensa do Flamengo com uma vitória como essa, sem o Gabigol, com os problemas que tem o Flamengo, de relacionamento, de diretoria, de tudo que acontece, de um treinador que em 36 partidas não colocou um time igual, né? E joga contra o São Paulo, Copa do Brasil, o que é muito pouco. Se mandaram o Dorival Júnior embora, ganhando a Copa do Brasil e Libertadores, o que espera de perder a Copa do Brasil, o Flamengo ou não, com uma vitória como essa? O São Paulo só não foi mandado embora ainda porque a diretoria do Flamengo não assinaria o atestado de incompetência pela nona vez de 2019 pra cá. Mas foi um bom clássico, Neto. E aí tem dois personagens... Você tava lá? Tava lá. Foi legal de acompanhar o Newton Santos cheio. Achei que a torcida já estava sentindo o clima diferente antes do estádio. Não tava aquela euforia toda na arquibancada. Tava diferente. Eu fui na expectativa de ver a festa da torcida do Botafogo. Eu senti que tava abaixo. Mas tem dois personagens importantes aí. O Sampaoli, que não faz um bom trabalho no Flamengo, mas ele colocou o Pulgar como terceiro zagueiro e ajudou muito ali na marcação. Esse foi um lado bom da escalação do Sampaoli, um lado ruim que ele coloca o Vitor Hugo numa roubada. O menino estava ali como um dos principais no meio de campo para distribuir, para tocar, dar ritmo de jogo, e ele não teve uma boa atuação. Agora, Sampaoli é um personagem positivo, aí com uma escalação diferente, Gabigol no banco, e o que o BH joga, e o que deram liberdade para ele jogar, e aí vai o talento dele e o Botafogo, que foi muito mal. Teve muitos personagens abaixo na partida. O Segovinha foi um desses personagens que normalmente proporciona ao Botafogo. Tem jogador que joga esse jogo, né? Mas que era normalmente para proporcionar velocidade, tudo ele não teve. Ele perdeu todos os combates ontem, mas foi um bom clássico. O Botafogo começou com a bola pegando fogo no pé. E, obviamente, com gol contra 1 minuto e 30 de jogo, fez com que o Botafogo demorasse a voltar a sintonia pro jogo. Mas foi um bom jogo, Corneteiro, né? sim. Não, mas foi um golaço, pô. Tava impedido, Bruno Henrique. Gol irregular. Foi, Marília? O gol irregular. Então me fala.
O lançamento é feito para o Bruno Henrique, que divide a bola com o Marlon Freitas. O Marlon vai para... O Marlon não chegou bem antes dessa bola? Não, mas é só ver o lançamento. O Bruno tá impedido, ele disputa a bola, ele vai para a bola. Eu não reparei isso aí, não. Quero E reparar ele está de novo. impedido. O gol é irregular, apesar de contra irregular, porque o jogador atrapalha na defesa. A regra é bastante clara, não foi traçado, porque o gol foi contra. E isso condicionou... Não só o Botafogo, de fato, parecia um time nervoso pela eliminação na terça, pelas declarações do Bruno, escalação errada no jogo de ida contra Defensa e Justiça, no jogo de volta com Defensa e Justiça, a chegada no Rio de Janeiro e a escalação do Clássico, que foi uma temeridade, né? Tietchan no banco, a volta do Tiquinho, que era para ser uma grande expectativa, fez um jogo abaixo, mas o gol irregular com 4, 5 minutos de jogo condiciona o resto. Foi 1 minuto e meio. Então, condiciona completamente a partida. O Botafogo estava nervoso, se vendo numa situação que poucas vezes aconteceu no Newton Santos, aconteceu com o Internacional, ele virou. Mas não aconteceu muitas vezes nessa coisa. E o técnico, claramente, é um cara instável, que não ajuda um time que passa por um motivo instável na temporada. Você O acredita Botafogo no já foi Flamengo? eliminado. Desculpa, pode terminar. Já foi eliminado na Copa do Brasil e conseguiu manter a estabilidade no Campeonato Brasileiro. Talvez, em outras situações, ser eliminado na Copa Sul-Americana, que nunca foi uma prioridade para o Botafogo, não causasse o estremecimento que causou. Mas ontem, claramente, agora se colocar o gol... O segundo gol, Não, a eu tava reclamação vendo do aqui. Bruno Lage, ela não condiz com a realidade, porque acontece muita coisa depois de uma suposta falta no ataque. Né? A bola vai para o lado, vai para trás. Isso não caracteriza a jogada de ataque. Mas o primeiro gol, sim, foi um gol irregular. Pode falar, Coutinho. Netão, uma informação. Informação. E depois, se ela acontecer, você dá o crédito, que eu sei que você faz isso. Gabigol, se a situação dele não melhorar no Flamengo nas próximas rodadas, ele vai negociar a saída para um outro clube, porque ele não está feliz. Aí, ó. Ele não está feliz. E hoje, a grana é muito importante, obviamente, mas ele quer ser feliz. E ele acha que por tudo que ele fez no Flamengo, Tá passando. ele merecia Respeito. ser respeitado como ídolo dentro do campo. Hoje nem a vaga de titular ele tem. Você acha que tá faltando respeito pro Gabigol aonde e de quem? Não, então, a informação que eu tenho é ele tá tão descontente que os empresários já estão conversando para ver se ele vai para um outro time no final dessa temporada, porque o clima lá dentro para ele não é legal, principalmente com a diretoria. E isso é uma coisa que acontece. E outra coisa, o Gabigol pode ter todos os defeitos. E eu sou fãzaço dele. É assim, o cara que fez o que ele fez de gols, de títulos, de tudo isso, eu acho que é uma falta de respeito à torcida do Flamengo em relação a ele. Você já não pensa assim, Lívia? Não, mas que falta de respeito você... Invadiram a festa da casa, foram invadir a festa isso dele. ali isso ali, pra mim, é algo muito mandado e pensando, não representa a torcida como um todo. A briga que teve com o Brás, Não, toda a hora. diretoria do Flamengo, já pegam no pé Neto, dele, faz um ano que pegam no pé dele. A diretoria do de Flamengo gordo. é amadora. Ou é mentira O Gabigol, nem sempre eu concordo com ele é muito ídolo no Flamengo, mas é um cara que não foge. Ele fala, ele coloca a cara a tapa, ele assume a bronca, muitas vezes tem uma postura errada, mas ele não foge. Pô, agora, ele fez gols, cadeira pô. cativa, lugar em campo, acho Mas que você acha que ninguém ele é pra tem ser que reserva ter. do Flamengo? E aí, ô Neto, e aí... Mas você acha ou não que ele é pra reserva? Não, o Gabigol não vem vivendo o seu melhor momento no Flamengo como já esteve. Ele jogou outras posições, vem com um futebol muito abaixo. Mas você tem um Cara, artilheiro pra ganhar- como o Pedro, acho que você tem que ver, você tem que escalar de Tudo acordo bem, mas com o adversário, de Dorival acordo com o Júnior, Lívia, jogo. ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores com os dois. Pô, você tem o Gabigol e Pedro, um tem 27 gols. Sim. O cara faz tudo, os dois fizeram gols importantes. E eu arranjo um É que o atrito Dorival com... é esperto, Não, né, Neto? não, então, Ninguém mas conseguiu isso- colocar os dois jogando Mas então, juntos. mas aí O Dorival foi lá e é Mas lógico, não ele é é possível que esperto. só o Dorival tem Só essa ele fez capacidade isso. Não é possível de que só armar você- um esquema Pô, aqui pra colocar o Netão, Gabigol. Não é Não, possível. e tem um detalhe, o porque esquema antes do... Não, mas não é possível que É, só o Dorival é. Júnior entendeu que dá pra jogar o Gabigol. E ainda Os tem caras um ganharam a detalhe, Copa do né? Brasil e ganharam a Libertadores. O Pedro tava Pô, e em tem um campo monte de ontem, torcida mas dando o carinho pra esquema... jogador meia boca. Tem um monte de Isso. torcida dando carinho pra jogador meia Jogador boca. meia Esse cara boca. não Tem um consegue receber o detalhe, carinho da O torcida. esquema do São Paulo também não favorece o Pedro. Pedro esteve em campo nesse final de semana, mas poucas bolas chegaram. Então, E as cara, que chegaram, ele aí aproveitou, você mas tem não dois favorece caras o Pedro. monstruosos, eu deixo um sem moral, que tomou 3 tapas na cara do preparador físico dele, um soco na boca, tomou 5% de multa. E aí o mundo outro infeliz. que é bom pra caramba, eu não boto ele pra jogar, Navarro.